Bom dia. Bom dia. Legal, vamos. Tem café aí, gente? Tem café? Pode servir todo mundo aqui. A gente vai acordar hoje. Quem quiser com açúcar, a gente pega também, tá, gente? Tava vendo aqui o Hélio. Para quem não me conhece, sou o Guto. Sou um dos voluntários aqui da igreja. É um prazer. Sempre com muita alegria. Muita alegria estar aqui servindo pela manhã. Eu estava observando aqui o Hélio. Já reparou tantas pulseiras aqui, né? Eu não sei se ele está aqui divulgando, mas são várias. Todas bacanas, assim, quem quiser adquirir é só perguntar para ele. Jovem, energia. Gente, se você gosta de anotar, pegue seu caderno e seu lápis. Hoje, o tema hoje é Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, hoje é dia 27 de agosto de 2023. Mas não importa se você está assistindo essa gravação, Deus ainda está trabalhando. Amém, gente? Vocês estão acordados? Então vamos acordar, vamos vibrar aqui. É isso, gente. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, gente. Eu vou começar com Jeremias 29. Jeremias 29 é uma palavra que enche meu coração. Então, Jeremias 29, no capítulo 10, é uma carta enviada aos exilados judeus lá na Babilônia, num momento difícil. E aí Deus vem com uma palavra poderosa. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida, mas durante a semana eu fiquei meditando muito. Eu tenho meditado nessa temática há muito tempo. Já preguei outras coisas, mas essa temática eu venho trabalhando há uns meses, assim, quando eu estou no meu carro ali. E eu vou começar por essa palavra. Eu tenho pouco tempo, a gente vai correr. Você bota o cinto de segurança aí para não... Jeremias 29, 10 fala assim, na versão, a mensagem. Assim diz o Senhor, ali na versão da Milênio. Não é brincadeira, não é tradicional. NVI ali. Eu vou ler aqui na mensagem. Já planejei tudo. Deus está falando para o povo. Já planejei tudo. E o plano agora é cuidar de você. Não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseio. Eu cumprirei minha promessa a favor de vocês e trazê-lo de volta para esse lugar. 29:10, vai para o 11 agora. Vamos ver ali na versão da... Porque eu conheço os planos que tem a respeito de vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Eu quero começar com essa palavra que Deus, Ele tem um plano maravilhoso para a gente. Talvez em alguns momentos da nossa vida a gente vive momentos que a gente não enxerga isso. Não enxerga. Momentos de dificuldade financeira, talvez com a família. E a gente não enxerga. E Deus está falando assim, num momento difícil do povo judeu. E aí Deus vem com essa palavra, olha, eu já planejei tudo. O plano agora é cuidar de você. Deus está falando essa manhã para você. Isso é uma palavra profética nessa manhã. Agora o plano de Deus é cuidar de você. E é legal entender isso, porque eu não sei, vou contar aqui um pouco de uma situação. Quantos aqui dirigem? Eu dirijo já tem um tempo. E é interessante que quando eu fui aprender a dirigir, eu tive que passar na autoescola. Só que eu também tinha que passar na autoescola do meu pai, né? São coisas engraçadas, né? Assim, eu passei na autoescola e para pegar o carro dele, ele falou, agora você tem que passar na minha prova. E era uma prova muito mais difícil. Jesus, eu lembro disso até hoje. E eu lembro que eu dirigindo, e ele no carona, e toda vez, freia aqui, vira aqui, e estava dando ordem. Normalmente quem está no carona e sabe dirigir quer dar ordem. Normalmente é isso. Isso é verdade porque quando eu fui incentivar minha esposa a dirigir, eu tive que ir para o carona. E o carona gosta de dar ordem. Não é verdade? O carona gosta de dar sugestões. Ó, calma aí, freia, vai um pouquinho. Mas uma vez eu fazendo isso com um amigo do trabalho, falei, cara, vai devagar, olha, pô, vira ali e tal. Ele, cara, você quer dirigir? Eu saio do carro, você pega aqui, pode dirigir, o carro é teu. E é verdade, a gente não entende algumas coisas. Que quando a gente está no carona, existe alguém pilotando o carro.
E aí, eu quero incentivar vocês nessa manhã que Deus está dirigindo a nossa vida. E a gente está no carona. Só que a gente quer dar sugestão para o motorista para algumas situações. Eu, por exemplo, brigo muito com o Waze, entendeu? Mas é o Waze que me dá dicas. Hoje, eu trabalho num lugar longe, né? Trabalhei lá em Gardenia Azul, quase ali Barra, quase Curicica, é uma mistura ali de tudo. E aí, naquele momento, demora uns 40 minutos para trabalhar e eu preciso botar no Waze, porque se eu não colocar, pode ser que eu pegue muito trânsito, vou demorar muito. E o Waze é um norteador para o melhor caminho. Não sou eu que vou decidir o caminho, ele é o melhor caminho. O Waze fala assim, vai por esse caminho aqui. Claro, suas proporções, né? Assim, ele vai mandar para um lugar esquisito, mas assim, eu tenho ideia para onde ele está me mandando. Mas eu tenho que botar o objetivo, ele concorda comigo, tem sinal, Wi-Fi, e aí a gente vai. Olha só que interessante. E aí Deus falou assim comigo, olha, é importante que eu preciso estar no controle da sua vida. Eu preciso governar e dirigir. Mas toda vez que você está no carona e quer decidir, eu tenho dificuldade de dirigir a sua vida. E isso se aplica também a outras situações, como quem gosta aqui de controle da televisão aqui? Alguém gosta de controle? O controle da televisão, gente, aquilo é poderoso, né, cara? Ele é poderoso, é poderoso, presta atenção. O controle da televisão tem alguns botões que decidem muitas coisas. A gente vive uma era de on demand, né? Aquela coisa que você escolhe. Mas uns anos atrás não era bem assim. Então, você tinha que estar ali na televisão, eu estava ali, não tinha muita opção. Mas o controle da televisão, quando você está com a mão nele, você tem o poder de decidir algumas coisas, como pular, como acelerar alguma coisa. Tá muito chato. No YouTube hoje, para quem escuta no 2 vezes, no 2x aqui, não tem paciência, bota lá no 2. Isso são poderes adquiridos da tecnologia. Você tem poder no controle, e aí tem um botão mais poderoso. Você sabe qual é o botão mais poderoso do controle? É o power. Esse controle é o mais poderoso, que você pode desligar e ligar. E aí a gente quer pegar esse controle e aplicar na nossa vida, e ligar e desligar situações assim, ou pular situações, fases na nossa vida que a gente precisa passar por essas fases. Só que a gente quer acelerar, não, eu quero voltar lá atrás, aquele back, você volta lá naquela fase, aí você quer curtir aquela fase. E na verdade, Deus não te chama para você pegar nesse controle e dominar a sua vida. O convite hoje pela manhã é: saia do controle. Eu vou falar algumas palavras, você só anota e medita em casa, não tem problema. Lá em Provérbios 3, a partir do 5 ao 6, ele fala: confia no Senhor com todo o seu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. Ele fala assim: confia no Senhor. Hoje eu vou falar um pouquinho à tarde lá no Start sobre confiar. Faz parte de um dos elementos da fé, mas não é o caso aqui. Aqui ele está dizendo: você precisa confiar na nova direção do Senhor. Você precisa confiar naquilo que Deus tem falado contigo. Ele tem planos a respeito de você, e o plano é cuidar de você. Só que a gente às vezes, não, deixa que eu sei cuidar de mim. E a gente não sabe cuidar. E ele fala: não se apoie no seu próprio entendimento. Nós, como seres humanos, temos essa mania de nos apoiar no nosso conhecimento, nossos títulos, nossos currículos. Não, mas eu sou formado, eu tenho um pós-graduação, eu tenho um doutorado, mestrado, e assim vai. E na verdade ele não se apoia nisso. Se apoie na confiança no Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Eu tenho uma outra palavra, eu vou correr aqui, porque eu não sei se vai dar tempo, mas vamos aqui. Quantos estão comigo aqui? Tá bom. Isaías 64. Isaías 64, versículo 4. Olha que palavra poderosa, gente. Pega isso, gente. Desde a antiguidade, desde os tempos antigos, desde a antiguidade, antes do início do tempo, ninguém imaginou, nem ouvido e olho algum viu um Deus como tu. Que o quê? Não, vocês estão dormindo. Que o quê? Então Deus está trabalhando para o bem daqueles que confiam, para que confiam. Eu já tinha falado aqui sobre a importância de confiar no Senhor. Desde a antiguidade, desde os tempos antigos, ninguém ouviu um Deus que trabalha. Gente,
a gente quer trabalhar para Deus, mas Ele que está trabalhando para a gente. Deus está trabalhando na sua vida, nos teus negócios, na tua empresa, na tua família. Ele está trabalhando, Ele está fortalecendo aquele negócio. Não pense que, não, deixa comigo. Se você tirar um tempo para orar e deixar Deus conduzir os teus negócios, tua família, você vai muito longe. Porque é um Deus que cuida. Primeiro Ele fala, já planejei tudo. Meu plano é cuidar de você. Depois Ele fala, cara, eu sou um Deus que tenho trabalhado para o bem. Se você for ver em Mateus 28, no versículo 20, fala, eis que estou com vocês todos os dias da sua vida. Deus está com vocês todos os dias. Aí, a gente às vezes não consegue enxergar isso, não consegue ter a dimensão disso. Olha só, Filipenses 4, 6 e 7. Vocês estão falando assim, cara, ele está jogando aqui uma sopa de... Não se aflitam. Versão a mensagem. Nem se preocupem. Nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Aí ele tem uma direção aqui. Olha, não se preocupem não. Cara, mas meu negócio e tal, os meus contratos, não minha família, meus filhos, eu não sei, minha saúde. Ele falou assim, olha, não se aflitam não, mas em vez disso, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem os seus receios em oração. Permitindo que Deus os conheça. Olha, eu fico impressionado que assim, no momento, você tem noção que a capacidade da sua oração, quando você ora, as suas súplicas e louvores sejam transformadas, é um momento que você de tanto orar, de tanto, não é volume, mas quando você deposita o seu coração naquilo, Deus transforma aquilo, Ele está realizando. Você já saiu de um momento de oração que você está totalmente perturbado, e aquilo ali você ora, você louva, você tem um momento de adoração, aquilo ali sai. É isso que Deus está falando aqui, que Deus está cuidando da sua vida. Ele fala, teve uma série aqui, Timóteo falou de você lançar sobre ele a sua preocupação. 1 Pedro 5,7. Aqui é a gente entender que Deus está em controle mesmo, Ele está dirigindo o carro. Ele falou assim, eu vou te ligar para lugares que você ainda não conhece. Confia em mim, fica aqui. Só que a gente tem que desfrutar do carona. É engraçado, mas eu fui com o Timóteo deixar o filho dele num evento, ele vai lembrar, num restaurante, Outback, eu não sei. Aí eu estava na carona, ele conversando comigo, ele, tu vai experimentar algo legal. Já experimentou um banco esquentando, gente? O banco esquenta, gente. E aqui, eu estava desfrutando do carona. Você tem que entender o que eu quero chegar, o que eu estou falando aqui. Você tem que desfrutar do carona, porque o carona tem benefícios. Sabe por que tem benefícios? Quando você faz uma viagem longa, a minha esposa dorme. Ela dorme. Gente, dorme. Você tem que pegar a visão espiritual que eu quero dizer essa manhã. Dorme, descanso. Você precisa dormir no carona. Deixar que o motorista dirija, porque ele está sob a responsabilidade. Mas a gente precisa desfrutar daquele banco. Você tem que ser tão ousado. Você bota, inclina o banco, deita. Assim, você pode posicionar. Muitas vezes você pode mandar até na música. Porque o motorista é tão concentrado, você pode mandar até na música. Vá para o carona. Olha só. Eu notei tantas coisas sobre, em meio às dificuldades, Deus nos convida a confiar nele. É confiar nele. E eu vou aqui parar um tempo e a gente vai começar sobre Eliseu. Agora a gente chegou numa palavra boa. Todas são boas, mas essa é amanhã. Eliseu, profeta Eliseu, 2 Reis, a partir do capítulo 6. A gente vai ler com atenção. Esse capítulo, gente, ele tem muitas aventuras, coisas extraordinárias. Mas eu não quero focar no tal do machado. Então a gente vai um pouquinho para frente. Vamos ver a partir do 10. Porque é nesse capítulo que fala que um dos empregados ali, ele foi trabalhar com o machado afundou, perdeu o machado era emprestado, e vai Eliseu, joga um graveto, sei lá o que é, e aí de repente o graveto afunda, o machado flutua, coisas sobrenaturais. E aí, vamos no 9, por favor, para a gente acompanhar aqui bem.
De repente, o Eliseu, ele tinha sempre, toda vez que existia um plano contra o povo, se eu não me engano, de Israel, o homem de Deus, o Eliseu, ele tinha uma revelação sobre aquilo e ele agia de forma preventiva. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel. Ele estava avisando, olha, evitem passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo por lá. Vai mais uma. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apoiarão, apontarão qual dos nossos está ao nosso lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram lá à noite e cercaram a cidade. Segura aí. Tem determinados momentos da sua vida que você vai se sentir cercado. Você deve estar assim, onde que ele vai chegar com isso? Você vai ver. Você vai ver. Tem momentos da nossa vida que vem uma notícia e fala assim, você está cercado. Não vai ter jeito. Tua vida está cercada. Vem aquela notícia da doença, vem uma notícia do trabalho. Olha, demissão, crise. A empresa não está dando resultados. Ou é na família. Começa a vir uma série de notícias para cercar a sua vida e você ficar preocupado. Vamos para frente. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saiu, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Ou seja, um servo de Eliseu, ele acordou cedo e falou: e agora estão perdidos. Agora o negócio ficou sério. E agora, o que a gente vai fazer? Ele estava olhando com os olhos naturais dele aquela situação. E realmente não tinha o que fazer. Ele falou então, procurou Eliseu e falou assim: meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, fique tranquilo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos dos que estão com eles. Essa é a palavra que a gente sempre fala no dia a dia. Maior que está comigo, está no mundo. Mas olha só, ele ainda não tinha pego. Quando Eliseu falou isso para o servo dele, o servo dele ainda não tinha entendido. Aí ele falou, o profeta Eliseu orou ao Senhor: Senhor, abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Naquele momento, ele falou assim: Senhor, abre os olhos dele, e que ele enxergue o que o Senhor está trabalhando. A gente precisa ter olhos espirituais para enxergar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Você, muitas vezes, não está enxergando o que Deus está fazendo na sua vida. Mas o que você precisa, ponto 1 nessa pregação, é ter olhos espirituais. Porque quando você tem os olhos espirituais, você enxerga exatamente o que Deus está fazendo a favor da sua vida. E naquele momento que a cidade ali estava totalmente cercada por inimigos, o Eliseu, tranquilo, falou: fique tranquilo, não tenha medo, porque maior são os que estão conosco. Aí ele: mas como assim? Senhor, abre os olhos. Abriu os olhos, ele enxergou a quantidade de exército de Deus trabalhando a favor e protegendo. Deus está trabalhando a favor da sua vida. Isso é impressionante. A gente precisa meditar nisso constantemente, porque o nosso maior problema é quando a gente quer trabalhar com a nossa visão, com os nossos ouvidos, com aquilo que a gente sente. Isso é dificuldade para mim também. Mas Deus nos convida a não viver com base nesses sentidos, mas é conviver na base espiritual. Ele fala assim: o justo viverá da fé.
quando ele fala o justo viverá da fé, ele está dizendo o seguinte, o justo ele tem um estilo de vida de fé. Só que aí quando você vai definir fé, você fala, pô, fé é firme fundamento daquilo que se espera. Convicção de fatos que não se veem. Aí você vai estudar convicção e vai estudar firme fundamento, você começa a entrar numa definição que fé é algo que te dá suporte para tomar decisão. Não é algo no escuro. Crente não toma nada não, estou no escuro, estou pela fé, no escuro. Não, pelo contrário, você está aqui, está no sólido. Deus está cuidando da sua vida. Você precisa, não vou viver daquilo que vejo, mas daquilo que Deus está falando nessa manhã aqui. Abre os olhos, Senhor, abre os nossos olhos nessa manhã para que possamos enxergar os teus benefícios, a tua graça, a tua aliança, a tua palavra poderosa, que ela é viva e ela é eficaz, Senhor. Em 2 Reis 6 fala sobre isso, que o que você está vendo? Mas se você for em Lucas 8,49, fala a respeito de uma história muito bacana. Jairo, ele procurou Jesus porque a filha dele estava enferma, e naquele momento que ele procurou Jesus, Jesus falou o seguinte, eu vou rapidamente contar a história. Ele falou, olha, eu vou lá contigo na sua casa. Só que durante o caminho, ou seja, muitas vezes você recebe uma palavra, você vem no culto e recebe uma palavra, olha, é isso, você é mais que vencedor, você está curado e tal, você recebe, Jesus vai contigo, aí você está indo. Só que no meio do caminho, aconteceu uma história de uma mulher de fluxo de sangue, que ela tocou na orla de Jesus e ela foi curada. E aí, Jairo viu aquela situação. Aquilo ali provavelmente fortaleceu a fé dele. E ele seguiu, aí em determinado momento, vem os homens que trabalhavam com Jairo e falou assim, olha, não incomoda mais o mestre, a sua filha morreu. Jesus estava indo ainda lá com ele. Só que no meio, até chegar na casa, chegou alguém no acampamento e falou assim, para, não precisa mais ir não, já morreu, esquece, o problema já foi, Jesus demorou muito. E aí, olha o que a gente está ouvindo, talvez durante o seu processo de fé, de sustentar aquilo que Deus já falou no seu coração há um tempão, talvez há anos, aí vem uma palavra de desânimo, alguém fala, para que você está indo na igreja, cara? Acabou, não, para que você está indo para que você está indo no grupo de conexão, para que você está orando, esquece, esse tema já foi. Só que aí, Jesus fala assim para ele, não temas, fica tranquilo, ela não morreu. Jesus estava mostrando o seguinte, não dá atenção naquilo que você está escutando, olhos espirituais e ouvidos espirituais. Ele ficou firme naquilo. Jesus está falando. Sabe, a gente precisa ter um pouquinho de discernimento para a gente entender que assim, não, é Jesus que está falando, eu vou com ele. E aí, ele chega em casa e Jesus, olha, filha, não, ainda zombaram. Quando Jesus chegou lá, ainda riram lá da situação, ele entrou e ressuscitou a menina. Ela não morreu. Isso mostra como a gente precisa confiar na palavra de Deus. Tem uma outra parte que é o do sentir, que eu notei aqui. O do sentir é bem legal também, Mateus 14. E eu te pergunto, o que você está sentindo? O que você faz parte do ver também? Naquele momento, Jesus, ele falou para os discípulos, pega um barco, vá à frente enquanto eu estava aqui orando. Em determinado momento, é Jesus 14, não é Jesus 14 não, é Mateus 14. É Jesus 14, versículo 28. Lucas 14, aí está Mateus, tá? Tá, Mateus, tá. Senhor, disse Pedro, se tu és, me manda ir ter contigo sobre as águas. Eles estavam no barco, Jesus estava vindo, eles tomaram um susto, achando que era um fantasma. E aí, Pedro sempre ousado, os ousados sempre desfrutam de coisas, gente. E aí ele saiu do barco, andou sobre as águas e estava lindo, olha só, venha, Jesus falou, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, ou seja, posição de fé, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando o quê? Reparou no vento.
aquela mania chata que a gente tem de reparar nas coisas que não são de Deus. Sabe, a gente tem mania de olhar as coisas, ouvir as coisas e sentir. Ele reparou, calma aí, está ventando muito aqui, hein? O negócio não está legal. E ele começou a dar atenção na parte externa e não daquilo, na voz de Jesus. E começou a afundar e gritou, salva-me. Aí Jesus foi lá e salvou ele. O que isso me mostra? Isso me mostra que a gente precisa estar atento e ficar firme na direção de Deus. Sabe, se você tem uma palavra no seu coração, fica firme naquilo que Deus tem falado no seu coração. E eu falo isso para mim também, porque eu tenho meditado sobre isso. De não dar atenção total àquilo que as coisas naturais estão me mostrando. E normalmente a gente se apega a isso. Olha, será que vai dar? E Deus já te deu uma palavra. Não se atente a isso, fica firme. Sabe, eu anotei tantas coisas aqui que não vai dar tempo. Mas quem está no controle da sua vida? Sabe, quem é que está realmente dirigindo? Porque o convite hoje é, deixa ele dirigir. Porque quando também está dirigindo, ele vai te levar a lugares tão maravilhosos que você vai desfrutar de caminhos que você ainda não conhece. O Waze me mostra caminhos que eu não conheço. Caminhos que eu não conheço. Ele vem por aqui, fica tranquilo. Cada dia mais a tecnologia está seguindo caminhos seguros, não está te mandando para lugares complicados, mas o que Deus, Ele nunca vai te botar em furado. Como diz o Elick, Ele é parceiro, Ele vai te levar, Ele quer o teu bem. Sabe, não adianta eu ficar aqui, o mais importante é falar da bondade de Deus. Que Deus, Ele é bom, Ele está cuidando da sua vida. Deus, Ele está cuidando da sua vida. Olha, eu vou, prometo que eu vou encerrar, gente. Vocês estão dormindo aí, gente? Tá bom? Lucas 5, a gente vai devagar. É a chamada pesca maravilhosa. Olha só, eu amo a pesca maravilhosa. Mas tem vários segredos nessa passagem. Lucas 5 fala, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixando ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Ou seja, os pescadores trabalhavam a noite inteira. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe para afastá-lhe um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinou o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas, mais fundas. Aqui tem uma chave, hein, Bené? Vai para águas mais fundas. Tem um louvor aí que alguém escreveu sobre isso. Águas fundas, águas profundas. E a todos, lance as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Sabe aquele negócio assim, que eu tenho trabalhado a noite inteira. Eu já vi muito isso lá em casa. Sabe quando você está trabalhando para não ver resultado? Sabe, você está trabalhando, os clientes não vêm. Você está se esforçando, aquela coisa toda. E ele fala, eu trabalhei a noite inteira e não peguei nada. Mas, porque és tu que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Sabe, existe uma chave, é ele que está dizendo, é ele que está no controle. Vou jogar. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros de outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Olha, Deus é muito bom, gente. Gente, vocês têm que pegar isso. Essa palavra, ela traz vários segredos, algumas chaves que abrem portas na sua vida. Sabe, a nova aliança que Deus nos proporcionou é sobre isso, não é sobre o seu esforço próprio. É sobre o que Ele tem feito para você. E você tem que desfrutar. Ele tem algo maravilhoso na sua vida. Sabe, Ele quer encher seu barco, Ele quer encher sua vida de peixes. Ele quer encher sua vida de coisas boas. Ele está trabalhando. Ele não está parado de braço cruzado, não. Aqui a gente precisa ser como o Salmo 27. Esperai com paciência. Não sei, esperei com paciência.
E durante você esperar, o que eu faço? Cruzo os braços? Não. O esperar é um convite de a gente perseverar na palavra dele. É um convite de a gente estar sempre meditando na palavra dele. É um convite de a gente estar orando, criando comunhão com os irmãos, buscando sensibilidade, buscando os olhos espirituais abertos. Nesse momento que você está fazendo tais disciplinas espirituais, que a gente chama, vida de oração, isso vai ativar o seu homem interior. Isso vai ativar o seu homem interior para ter percepções do que Deus está fazendo na sua vida. Nessa manhã, a palavra da sua vida é: Deus está trabalhando na sua vida. Se tem alguma coisa que você vê aqui, cara, tem uma coisa que está incomodando, será que vai acontecer? Qual decisão eu tomo? Ele fala em Salmo 32:8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos, diz o Senhor. Ele vai te dirigir. A gente precisa ter um coração aplicado à palavra de Deus e vivenciar isso todos os dias, de uma forma incrível. Ser ativado isso, deixar o nosso homem interior ser tocado. Só que isso é um exercício diário. Não adianta eu ir apenas uma vez na academia, esquece. Para crescer é um conjunto de fatores. Só que um dos fatores mais interessantes do crescimento da massa muscular é o descanso. Cara, isso é incrível. A gente acha que não, vou malhar de manhã, tarde e noite. Não vai malhar de manhã, tarde e noite. Você vai descansar. Você precisa descansar. E isso faz com que a sua massa muscular também coopere para o crescimento dela. Vida espiritual é a mesma coisa. E aí, eu vou finalizar com dois testemunhos incríveis. Eu estava indo para o trabalho e tinha uma situação que não estava sendo resolvida. Sabe, desde janeiro, 23 de janeiro, a gente criou um projeto. E normalmente era para ser 3 meses. E já são 7 meses e as coisas parecem que não caminham. E eu estava no carro, 40 minutos, sempre compartilho aqui. E naquele momento que eu estava dirigindo, eu comecei a orar. Falei assim: Senhor, sobre aquele projeto, eu quero destravar no nome de Jesus, eu quero sua mão de poder ali, Senhor, desfazendo qualquer impedimento, toma tuas mãos naquele lugar. E comecei a orar, e a declarar, e a orar. Assim, eu fui impulsionado a ter um tempo de oração sobre aquela situação. E aí estacionei no trabalho, e aí o dia percorrendo, chegou na hora do almoço, vem a pessoa e fala assim: vem cá, fulano, vem cá, está destravado, foi aprovado. Teu projeto foi aprovado, segue. Aí na hora, o meu homem inteiro falou assim, se alegrou. Você se alegra com as coisas de Deus. Você celebra. Aquilo ali, opa, que legal, eu estava orando hoje. Aquilo ali, pô, Senhor, foi rápido aqui, o negócio aqui foi, que é isso. E aquilo ali me ativou a orar por outra coisa. Aí eu estava no trabalho e eu tinha recebido um convite para participar de um processo de seleção em outra empresa. Só que eu estou recente na empresa, eu amo a empresa que eu estou. E aquela situação que é a seguinte: não, vou fazer, não custa nada. Só que os horários não estavam se encaixando para fazer a entrevista e tal. Aí eu marquei, vai lá para 6h30, sei lá, fora do trabalho a gente faz isso. Só que eu estava incomodado, assim, a gente precisa pegar essas coisas, sabe? O Espírito está falando. Falei, tá bom, vou fazer e tal. E isso foi numa sexta-feira, eu marquei para segunda, e segunda-feira eu, indo para o trabalho, eu falei, Senhor, será que é da tua vontade? A gente é movido, o nosso coração ele é enganoso. Sabe, vamos orar. Aí eu comecei a orar por isso, falei, Senhor, faz o seguinte, eu posso fazer essa entrevista, mas eu sinto que, não sei, estou meio confuso aqui, se não for da tua vontade, ela vai entrar em contato comigo e vai cancelar esse negócio. Vai cancelar, porque assim, uma parte de mim falava, olha, faz isso aqui, a outra fala assim, não faz, não é o momento e tal. Aí, cheguei no trabalho, das 5 horas da tarde, vem a mensagem, podemos cancelar? Aí eu falei, claro, podemos sim, fique em paz. Não, sim, ela, mas não desiste de mim não, olha só, você me querendo voltar aí. Não, mas não desiste de mim não, eu queria fazer. Eu falei assim, faz o seguinte, eu vou te ajudar com outro candidato, mas eu não vou participar e tal, porque às vezes quer negociar contigo.
E eu já tinha a direção de Deus, e falou assim, não, afaste-se. E depois eu entrei mais a fundo e vi que não tinha nada a ver que era para mim. Porque eu estou vivendo o melhor de Deus na minha vida. E o inimigo quer sempre tentar te oferecer propostas para te tirar do caminho. Não deixe, não negocie. E assim, veio de momentos de oração, momentos de eu ali com o meu carro, botando louvor nas alturas. O cara que está me vendo no trânsito não está nem entendendo o que está acontecendo ali. Porque eu escuto com as alturas. Se é para ouvir louvor, é para ouvir louvor sério. Não é para ouvir mais ou menos, não. É para ouvir ali, bota nas alturas, grita, eu já chego rouco no trabalho. O que ouve? Não, tá tranquilo, dá água aí. É para gritar no carro, é gritar, orar. Se é para orar de verdade. Vai ficar orando, amém, Senhor, Lorde e tal. Gente, é papo de amigo, é Senhor, olha, minha vida está assim, eu não tenho paz nisso. A gente precisa ser treinado nisso. E Deus é bom porque eu vi a bondade dele trabalhando em pequenas coisas da minha vida. E isso só foi um trampolim para confiar nas mais complexas. Então, nessa manhã, a minha palavra que Deus me inspirou no meu coração foi: fica tranquilo, eu estou trabalhando. Vamos ficar de pé. Deus está trabalhando na sua vida, amém? E a gente vai agora, antes de orar, a gente vai celebrar a ceia. Quantos estão aqui com um copinho? Todos estão aqui? Isso aqui nos remete à aliança da bondade de Deus. A bondade de Deus está sobre a sua vida, o favor de Deus está sobre a sua vida, gente, essa manhã, amém? Vamos celebrar isso, o favor de Deus está sobre a sua vida. Ah, mas eu estou vivendo um momento difícil. O favor de Deus está sobre a sua vida. Portas estão abertas. Eu oro para que os seus olhos espirituais sejam abertos, como diz em Efésios. Olhos espirituais. Essa manhã, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento. Abre os olhos do nosso coração, Senhor. Abre os olhos. Sabe, começa a orar pela sua vida, pelos seus olhos espirituais. Eu quero enxergar o que o Senhor está fazendo na minha vida, Senhor. Ah, Senhor, o seu favor, Senhor. A tua bondade, a tua graça. Senhor, muito obrigado. Começa a orar essa manhã. Vocês estão aqui, vieram pela manhã, acordaram cedo. Ah, declare isso, abra sua boca. Senhor, obrigado pela tua bondade. Obrigado pela tua cura. Obrigado pela tua transformação na minha vida. Obrigado porque o Senhor tem trabalhado, Senhor. O Senhor tem me livrado de situações. Ah, Pai, obrigado, Senhor. Senhor, eu oro por negócios aqui, Senhor. Senhor, portas abertas, Senhor, famílias, casamentos. Senhor, mesmo que esteja numa situação cercada, o inimigo cercou. Abre os olhos, porque maior é o que estão conosco, Senhor. O teu exército está conosco, Senhor. A nossa batalha pertence a ti, Senhor. Senhor, começa a fortalecer o nosso homem interior, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Declara isso, mais de ti na minha vida. Mais, Senhor. Que a minha vida seja construída, alicerçada na tua palavra, Senhor. E nessa manhã eu quero celebrar o teu favor, a tua misericórdia, a tua graça sobre a minha casa, Senhor. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Paulo chegou a falar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Já sei viver na pobreza, sei viver na riqueza, mas eu posso todas as coisas em Jesus Cristo. Eu posso todas as coisas, porque é o Senhor que está no controle. O Senhor te convida, vá para o carona. Desfrute da bênção de ser carona. Desfrute da bênção de ser carona. Oh, obrigado, Senhor. Amém. Amém. Se você está com a tua ceia, abre. Você tem uma primeira camadinha que você pode pegar o pão, depois o suco. Como o Guto bem falou aqui pra gente, isso aqui não se trata de algo físico, algo que você vai sentir no mundo natural. Isso aqui se trata de um alimento espiritual.
Se trata de uma gratidão pelo que Jesus fez, esse favor que vem até nós, através de Jesus. Nós nos lembrarmos que é através dele que nós hoje podemos olhar em volta e saber que nós não estamos cercados. Que na verdade o inimigo pode até tentar nos cercar, mas mais são os que estão conosco. Que através do que Jesus fez na cruz, você pode ter ouvidos espirituais para ouvir aquilo que ele está dizendo, mais alto do que o que o inimigo está dizendo. Que através do que Jesus fez na cruz, você pode até sentir emoções, pode até sentir pressionado, mas você sabe que quem está operando no seu corpo, na sua vida, é mais poderoso que aquilo. Vamos comer em memória de Cristo. Coma o pão e beba o vinho. Vai comendo e vai agradecendo. Jesus, obrigado pelo que você tem feito. Jesus, obrigado porque você tem aberto meus olhos. Pai, aquela situação que eu estava vendo assim, obrigado porque você está mudando a minha perspectiva. Vai agradecendo, Jesus, porque aquela voz, você está começando a ouvir outra voz. Uma voz do Pai, uma voz de amor, a voz do seu pastor. Comece a agradecer, porque Ele está mudando a forma que você sente as coisas. Nós estamos encerrando esse culto, mas eu quero te desejar uma semana abençoada. Uma semana que você vai experimentar ela, viver ela pela fé, como nós aprendemos aqui. Uma semana vivida pela fé, com firme fundamento em questões, em fatos espirituais. Timóteo, a minha semana vai ser ótima porque tem algo especial na minha semana? Não, a minha semana vai ser incrível porque Jesus é o fundamento pelo qual eu estou edificando essa semana. Eu estou no carona. Eu vou descansar no que Jesus tem feito por mim. Eu vou descansar no caminho que Ele tem me levado. Amém para isso aí? Você recebe isso em nome de Jesus? Pode dar uma salva de palmas a Jesus para a gente encerrar. Amém. Não vai embora sem dar abraço 2, 3 pessoas. Você que está em casa, manda uma mensagem, WhatsApp para alguém, desejando a presença de Deus guiando a vida dessa pessoa. Você que está aqui, diga, olha, que Deus possa te guiar. Amém.